Em nome de Jesus. Amém. 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 Peço aos irmãos permanecerem em pé só mais um momento. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, no texto que nos servirá de mensagem para hoje. Isaías capítulo 41, os versículos de 8 a 13. Desejo falar à igreja nesta noite sobre um ano nas mãos de Deus. Vamos fazer a leitura responsiva. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem te elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aos que pelejarem contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, sendo reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Vamos repetir esse versículo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Podem sentar. Um ano nas mãos de Deus. Meus irmãos, nós podemos iniciar o ano de 2023 sob a perspectiva humana ou sob a perspectiva divina, perspectiva de Deus. Debaixo da perspectiva humana, vai depender muito de qual é o viés político, ideológico de cada um. Para aqueles que são os chamados de direita, eles estão vendo o ano de 2023 como um ano de desastre político, de desastre econômico. Para aqueles que são de esquerda, estão vendo como o ano da recuperação. Mas isso aí é o viés humano. Nós, como servos de Deus, precisamos nos lembrar de que cada ano que iniciarmos, precisamos tirar o foco do homem e colocar o foco em Deus. Aliás, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:5, não está projetado, mas todo mundo sabe este versículo. Maldito o homem que confia no homem. Um dos nossos grandes erros, irmãos, é ao invés de esperarmos em Deus, esperarmos no homem. Até mesmo porque os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, a Bíblia diz, não são os nossos caminhos. E que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso eu escolhi esse texto, irmãos. Porque independente do viés político, ideológico que você tiver, nós precisamos nos alinhar
em fazer do ano de 2023 o ano em que vamos depender de Deus, de realmente estar com a nossa vida nas mãos dEle. E isto por um primeiro motivo muito especial. Primeiro, porque nós somos servos, somos eleitos e somos amigos de Deus, a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. E eu gostaria que, ao ler este versículo, você colocasse o seu nome na palavra Israel, Jacó. Por exemplo, eu vou ler colocando o meu nome. Mas tu, ó Joselito, servo meu, tu, Joselito, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Coloca o seu nome. Deus falando para você. Olha o que a Bíblia diz que cada um de nós é. Cada um de nós é servo. Cada um de nós foi eleito. Cada um de nós é amigo de Deus. É muito interessante, porque este versículo, a primeira palavra é servo. Porque é assim que devemos nos apresentar a Deus. Quando nós nos chegamos para Deus e dizemos, somos teus servos, Deus nos recebe como eleitos e amigos dele. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta para o seu pai, e ele foi ensaiando um discurso. Ele voltou assim pensando, realmente eu sou um vacilão. Porque a Bíblia diz que ele caindo em si, eu sou um vacilão. Estou voltando para o meu pai, não tenho direito a nada. Então eu vou fazer o seguinte, pai, eu quero ser recebido como um empregado, como um servo. E ele foi decorando aquele discurso, elaborando aquele discurso. Quando ele chega lá e que começa a falar isto, ele chega como servo, mas o pai o recebe como filho, como eleito, como amigo. Se você, meu irmão, minha irmã, tiver a humildade de dizer para Deus, Deus, eu pequei, eu tenho uma vida errada, mas eu quero ser teu servo. Aí Deus vai receber você como uma pessoa eleita. Vai receber você como um amigo. E é muito interessante isso, porque em João capítulo 15, versículo 5, versículo 15, João 15, Jesus fala assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, meu irmão, minha irmã, quer fazer uma revelação especial a você nesse novo ano. Ele quer se revelar de um modo especial para você. Porque ele disse, olha, o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. E é o seguinte, eu tenho coisas especiais para revelar para vocês. Tanto que, quando Jesus estava para ser preso, e que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e que Pedro se recusou, Jesus falou assim, o que eu faço, tu não sabes agora, mas compreenderás depois. Como é, meus irmãos, que tantas pessoas oraram, houve tantos movimentos de oração, tantos pedidos foram elevados aos céus, e tantas pessoas ficaram tão frustradas
com os acontecimentos políticos. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreenderás depois. Deus sempre esteve no controle. O problema é que às vezes a gente quer passar o controle para uma pessoa, não é? Para um ser humano. Mas a nossa proposta hoje é deixarmos de focar no ser humano e focar naquele que pode nos tomar pelas mãos e não nos receber apenas como servos, mas como amigos e nos revelar os seus propósitos, os seus segredos. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que você é uma pessoa eleita por Deus e numa eleição sem fraude? Numa eleição em que não houve fraude? A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que você foi eleito, você foi eleita desde a fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que os seres humanos fossem criados, Deus já via você, meu irmão. Deus já conhecia você. Deus sabia que um dia você se apresentaria a Ele como servo. E Ele deu um voto de confiança. Ele o elegeu. Este é o meu eleito. Meu irmão, você precisa ser mais feliz. Você precisa ser mais grato a Deus. E precisa confiar nele. Na verdade, quando eu digo meu irmão, eu estou dizendo isso para mim, né? Também. Precisamos crer que de fato Deus está no controle. E deixar de nos decepcionar com o homem. E crer na soberania, no controle de Deus. Durante esse final de semana todo eu estava me lembrando de quando os discípulos frustrados saíram de Jerusalém e se dirigiram para Emaús. Eram dois. A Bíblia não fala detalhadamente o nome deles. E aí o próprio Jesus se junta a eles. E Jesus pergunta, vocês estão conversando sobre o quê? E aí eles se viram para Jesus e falam assim, por acaso, você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Você é um alienígena? Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? E eles não percebem que é Jesus que está com eles. Eles estavam tão derrotados, tão frustrados, que eles não perceberam a presença de Jesus com ele. E muitas vezes nós estamos assim. Nos sentimos tão derrotados, que não percebemos a companhia de Jesus conosco. E o interessante é que Jesus faz um longo discurso. E a Bíblia diz que Jesus explicou para eles tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Depois você chega em casa e leia o capítulo 24 de Lucas, para vocês verem. Tudo quanto estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas e nos salmos. E eles não perceberam que era Jesus. Quantas vezes, irmãos, estamos ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, semana após semana. E era como se os nossos olhos estivessem fechados.
Os discípulos disseram que enquanto Jesus lhes abria as Escrituras, os seus corações ardiam, mas eles não perceberam que era Jesus. Só quando ele chega em Emaús, e eles convidam Jesus para entrar com eles, Jesus entra, e eles vão fazer uma refeição. Gente, como é que pode estar com Jesus o tempo todo ali e não perceber que era Ele? E aí a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abriram. Irmãos, as mãos de Jesus tinham os sinais dos cravos. Porque quando Tomé chega, e que ele havia dito que só acreditaria se colocasse o dedo no lugar dos cravos e a mão no lugar da lança, Jesus falou: Tomé, põe aqui o teu dedo e mete aqui a tua mão. Então os sinais dos cravos estavam ali, evidentes nas mãos. Imaginem, Jesus pega o pão para partir, e eles percebem. E então, quando eles percebem, diz a palavra que Jesus desapareceu. E eles se levantam e saem correndo e voltam para Jerusalém. E chegam lá gritando para os outros apóstolos: ressuscitou! Nós o vimos! E quando eles estão dando aquele relatório, o próprio Jesus se apresenta no meio deles, novamente. Precisamos ter experiências com Deus, irmãos. Precisamos abrir os olhos e perceber o que Jesus está fazendo. Somos eleitos. Por isso o apóstolo Paulo, em Colossenses 3,12, manda que a gente se revista Eu pedi para o Jailson fazer isso, entendeu? Para ver se tinha alguém dormindo aqui. Você sabe que é brincadeira, né? O pastor está mentindo, né? Só para descontrair um pouco, né, irmãos? Os irmãos veem o quanto nós precisamos, né, de mais recursos para ter um som melhor, né? De mais pessoas para nos ajudar. Muito bem. Nós precisamos tomar posse da nossa eleição. Revestivos, pois, quer dizer, tomem posse. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Claro que cada uma dessas palavras aí daria um sermão, porque inclusive são fruto do Espírito. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda a gente tomar posse de que nós somos servos de Deus, somos eleitos de Deus, somos amigos de Deus, e em segundo lugar, fomos chamados, escolhidos e não somos rejeitados. Isaías 41:9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e te chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Se há alguém, meus irmãos, que sempre passa por crises, vocês não vão acreditar. Pastor. Porque o pastor passa por desafios os mais diferentes. Desde aquele em que ele não é compreendido, até aquele que ele errou mesmo.
Até mesmo porque ele é homem, é um ser humano. Mas normalmente as pessoas olham para a figura do pastor como aquela pessoa que nunca errou, como dizia o professor Girafales. Eu nunca errei. Aliás, errei um dia que eu achei que estava errado. As pessoas olham para o pastor assim, não como um ser humano. E se há uma crise, que é a crise do pastor, é às vezes dele se sentir rejeitado pela igreja, dele sentir-se rejeitado por algumas pessoas. Ou vocês acham que o pastor não sabe quem é que não gosta dele? Sentir-se rejeitado por algumas pessoas, mas às vezes ele se sente rejeitado por Deus. Dele de pensar assim: meu ministério acabou. Deus está reprovando minha vida, reprovando meu ministério. Os irmãos que leram o meu livro O Pescador sabem dessa história lá em Muriaé. Mas foi a partir dessa crise, desse momento na minha vida, que Deus redirecionou o meu ministério. Mas de vez em quando bate isso. E muitas vezes eu sei que vocês sentem-se assim também. Estou rejeitado por Deus. Estou cortado da tua presença. Davi falou isso. Pois eu dizia na minha precipitação, fui cortado da tua presença. Ele chegou a dizer: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Muitos de nós nos sentimos assim. O pastor, meus irmãos, você não tem ideia de o que é a direção de um culto, uma pregação, do que é uma direção de uma reunião, do que é ele saber que entristeceu alguém. Sentir-se rejeitado. Mas aqui Deus está dizendo: não te rejeitei. Meu irmão, minha irmã, se em algum momento na sua vida você se sentiu rejeitado, ponha no coração que Deus não rejeita você. É a promessa de Deus. Neste ano de 2023, Deus disse que você é um chamado, foi chamado por Ele, você foi escolhido por Ele. Você não é rejeitado por Ele. Por isso você precisa se colocar nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, você é acompanhado por Deus, você é protegido por Deus, você é sustentado pela mão direita de Deus. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Quantas vezes nos sentimos fracos? Quantas vezes temos medo? Somos vacilantes. Mas a promessa de Deus é que se você entrar em 2023 nas mãos dEle, você não precisará temer. Deus será com você. Você não precisará se assombrar, porque Ele é o seu Deus. Ele fortalece você, Ele ajuda você, Ele sustenta você com a mão direita dEle, que é fiel, diz aí. Versículo 11. Você está lidando com pessoas que são contra você?
Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Tem pessoas se levantando contra você, falando mal de você. Não se preocupe não, Deus vai cuidar disso. Essas pessoas serão reduzidas a nada. E aqueles que estão contendendo com você, criando dificuldade com você no seu trabalho, na sua vizinhança, a promessa de Deus é que Deus vai fazê-los perecer. Versículo 12. Aqueles que estão lutando contra você, daqui uns dias você vai olhar e vai ver que eles não estão mais lá. Serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, e a coisa de nenhum valor. Não é que a gente deseje o mal contra essas pessoas. Mas a Bíblia diz que quem mexe com o servo de Deus, toca na menina dos olhos dele. Então você é um protegido de Deus. Você está acompanhado por Ele. Você deve se lembrar de que deve cumprir a missão que Ele lhe deu, porque Ele promete o quê? Estarei convosco todos os dias. É a promessa do Senhor. E por último, meus irmãos, quarto lugar, você deve permita-se estar nas mãos de Deus neste novo ano. Coloque-se nas mãos dele. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Olha que cena, irmãos, olha aqui. Ó. Te tomo pela tua mão direita. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não entre nesse novo ano com qualquer tipo de medo, de pavor. A promessa de Deus é de que Ele vai ajudá-lo. Não tenha medo, não se assombre. Mais uma vez Deus repete essa palavra. Porque você está nas mãos de Deus. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não tenha medo. Meu irmão, se você se colocar nas mãos dele, você vai sentir mais segurança, mais confiança. Você vai depender menos de si mesmo e mais de Deus. Você vai deixar de confiar no homem. Eu quero contar duas histórias aqui que vocês já as ouviram. Eu digo vocês, aqueles que estão há mais tempo comigo aqui na igreja. Mas é possível que vocês já ouviram essa história, porque elas são muito conhecidas, mas elas se encaixam perfeitamente aqui nesta noite. Conta-se que Dwight L. Moody, que foi um dos grandes pregadores do século XIX, homem de Deus, mas ele era apenas um jovem da roça e foi para a cidade. E quando ele chega na cidade, ele procura uma igreja e vai assistir à escola bíblica dominical. Era um dia chuvoso, poucas pessoas. E naquele dia o pregador disse, o mundo ainda está para ver o que Deus poderá fazer com um homem que estiver inteiramente nas mãos dele. E aí Dwight L. Moody disse, eu serei esse homem. Dwight L. Moody, irmãos, foi um instrumento de Deus para levar multidões a Cristo. Era um homem que pregava, ou era um sermão inflamado pelo Espírito Santo. Tinha paixão pelas almas. Moody não dormia
enquanto não falasse de Jesus para uma pessoa naquele dia. Moody foi, antes de se tornar um pregador famoso, foi assistir a uma conferência em que um grande evangelista iria pregar. Mas chegou lá, aconteceu um imprevisto e o evangelista não foi. E de última hora lá, o pessoal, o que a gente faz? E alguém soube que o Moody era um jovem pregador, falou, escuta, você pode trazer a mensagem hoje à noite? Ele falou, sim. E ele leu João 3,16. E quando ele terminou de pregar aquele sermão, foi uma mensagem tão arrebatadora, que o pessoal disse, olha, por favor, que você seja o nosso conferencista nos demais dias. Ele pregou todos os dias sobre João 3,16. Cada dia com uma mensagem mais poderosa. Porque ele disse, eu serei este homem nas mãos de Deus. Outra história. O pregador, no final da mensagem, faz um apelo. Quem gostaria de entregar sua vida a Jesus? E havia um cadeirante. E aquele cadeirante vai à frente. Aquele homem tinha as 2 pernas amputadas. E ele pergunta para o pregador, pregador, Deus pode usar um homem pela metade? E o pregador disse, se Deus pode usar um homem pela metade, que esteja todo nas mãos dele. Não importa o que você seja, meu irmão, minha irmã. A grande questão é, você está nas mãos de Deus? O mundo ainda está para ver o que Deus poderá fazer com uma pessoa que estiver inteiramente nas suas mãos. Não importa a condição física, a condição acadêmica, o status social. Não. O que importa é se essa pessoa estará nas mãos dele. Nas mãos dele, Deus pode usar um intelectual, um guerreiro como Moisés. Poderá usar um Amós, um tocador de boi. Poderá usar um profeta palaciano como Isaías. Ou poderá usar um homem simples como Sofonias. Não importa. Neste curso que nós estamos fazendo, o pregador nos descortinou uma coisa, que Sofonias era negro. Para provar que Deus não faz essa questão de discriminação de cor. Vocês se lembram que lá em capítulo 13 de Atos, diz que entre os pregadores da igreja de Antioquia, tinha um que era conhecido como Níger. Sabe o que significa isso? Negro. Ou como nós diríamos hoje, o negão. Uma palavra carinhosa de chamar as pessoas naquele tempo. Se lembram de que o etíope, que Deus desloca Filipe, leva Filipe para pregar para o etíope. E era um homem rico, intelectual. O etíope. Então não importa, Deus pode usar o pescador Pedro. Talvez muitos irmãos não saibam, mas o livro de Apocalipse, a gramática de Apocalipse é eivada de erros de gramática. Nós foi, nós vai, nós fez. Não importa a condição intelectual. A questão é, quem é que vai estar nas mãos de Deus? Deus pode usar um homem pela metade? Sim. Se esse homem estiver inteiramente nas mãos dele. Deus pode usar uma criança, um adulto.
Sabe, nossa escola aqui, Projeto Crescer, nós temos a Paola Amorim, que é uma jovem, saiu da adolescência agora. Eu a batizei, quando eu cheguei aqui ela era uma junior, estava deixando de ser junior para ser pré-adolescente. Mas Deus usa a irmã Zila com 93 anos. Aquilo que a Isaura falou, Deus usa um professor com formação acadêmica elevada, mas Deus pode usar uma pessoa simples que não tem a formação acadêmica para levar uma criança ao banheiro, para receber uma criança com carinho, com amor. Há lugar para todos no reino, desde que eles se coloquem